Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Astros Futsal. Hoje com o meu parceiro Igor aqui mais uma vez. E aí pessoal, tudo bem? Firme e aí, Leandro? forte. Tranquilo. Vamos para mais uma? Vamos. É isso aí. Hoje nós temos aqui uma convidada, parceira, gente boa e que tenho certeza que a conversa hoje aqui vai fluir muito bem. Fernanda Costa, mãe do nosso atleta Pedrinho. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês e que tenhamos aqui um bate-papo produtivo. Disso nós temos certeza. Não, vai ser bacana, hein? Vai ser vamos bacana. lá. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Para darmos início, vou pedir para vir a vinheta aí, porque sem a vinheta o negócio não flui. Toca a vinheta aí, meu querido. É isso aí. Pós-vinheta, vamos falar um pouquinho sobre os nossos atletas, sobre o nosso campeonato. Igão, passamos uma primeira fase aí que foi sensacional. Ah, cara, esse nosso primeiro ano foi magnífico para nós, né? Assim, as crianças, os pais, assim, as mães, a união que tá no time tá muito bacana, né? Tá muito legal, não tá, Fê? Tá sim, quero agradecer todas as mães que estão presentes junto com a gente nesse momento, que é fantástico, né? Estar junto com a gente. É isso aí. E que você hoje as representa aqui. Sim, tô representando essas mamães aí. A primeira mãe do Astros que vem no podcast, Igão. É isso aí. Ah, Fê, como que você chegou no projeto? Conta um pouquinho para nós aí o que... Sim, vamos lá. O Pedro, ele iniciou lá no campo, né, do Indiano, e aí uma prima minha, né, nos convidou falando, olha, vai ter federação do Astros, o Pedro tem perfil, tudo, você não quer fazer um teste? Aí eu olhei e falei, bora tentar, vamos lá. Então, nosso primeiro ano de federação, não sabia nem o que era um futsal, não sabia nada. E hoje a gente está aí com o Pedro, cada dia mais evoluindo, né? A gente está gostando bastante da evolução dele e é porque ele quer, não é que a gente força, não é nada forçado. Isso é o mais importante, né? Sim, com certeza. Então, ele quer, a gente está junto. Estamos aí. E essa sua prima também é do clube? Como é que ela ficou sabendo dessa história? Ela era do Astros e, de repente, ela saiu. Eu não sei o porquê, o motivo que eu ainda não consegui falar com ela. Ela iniciou com a gente, então? Iniciou com vocês e aí, acho que o filho dela, não sei, por conta de horários, tudo, Certo. acabou preferindo sair. E aí vocês vieram, o Pedro se desenvolveu. O que você, como mãe, achou desse primeiro semestre aí, de todo esse nosso projeto, do nosso trabalho, dos jogos, das viagens? Conta um pouquinho Sim. pra gente aí do que você como mãe sentiu. Senti. Porque o pai, quando a gente pergunta pro pai, o pai ele olha pro jogo, ele olha pro resultado, ele quer saber por que o menino jogou, por que não jogou. E isso é pelo menos a minha visão, né? Quando nós perguntamos pra mãe, a mãe começa a prestar atenção em outras coisas que nós pais, às vezes, não prestamos atenção. Como, por exemplo, o quanto ele começa a desenvolver dentro de casa, com as responsabilidades por conta do jogo, nos estudos, porque eu, particularmente, falo, olha, se não estiver indo bem no estudo, o compromisso com o time também, você não vai cumprir. Então tem que ser uma balança ali, tem que ser uma via de mão dupla, né? Sim. E aí, o que você conseguiu ver nesse período? Conta pra gente um pouquinho. Então vamos lá. No início eu achei muito impactante. Falei, nossa, Que loucura! que loucura, onde eu estou entrando com esse menino, né? Porque é um desafio. No começo eu falava, não, Pedro não sabe jogar. Pedro não é pra futsal. Pedro só é campo. Porque ficava perdido, totalmente perdido. Nunca Que é foi pra uma muito escolinha, gente. O Pedro nunca foi numa escolinha de futebol, de futsal. Sim, só era campo. Então, pra gente, eu falei, não, esse menino vai não. Mas vamos indo, vamos observar e vamos lá. As regras de casa começou a mudar, comportamento começou a melhorar, né? Porque é uma troca, né? Você quer, então vamos lá. Então, vamos seguir. E para isso mudou muito a visão.
né? Hoje eu vejo que de lá para cá, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente o que é ter um menino no futsal e ainda federado, né? Que é o mais importante. Um atleta federado é uma responsabilidade muito grande, Demais. né? Demais. Tem que ter comprometimento, acabou festinha, finais de semana, acabou tudo. Porque se você não se dedicar pro seu filho, o que ele gosta, o que ele tá vivendo nesse momento, perdemos tudo. Então a gente tem que ter compromisso, comprometimento e desde pequeno já crescer com isso, né? Levar pra vida. Não, e é assim, um comprometimento deles, das crianças, referente ao futsal, por exemplo, eles estão brincando com os amigos, dá o horário de ir pro treino, tem que parar tudo, se arrumar e vai pro treino. É pesado para eles mesmo. No começo eles ficam até meio chateados, falam assim, meu, Não quero mais. Eu não quero vou mais. Na época de vou sair da férias minha escolares, rotina. então, nossa senhora. Vou sair totalmente da minha rotina, então, não. Mas para Pedro, eu percebo que quando é para Astros, ele vai que vai, desenrola, pega a roupa dele e fala para os amiguinhos dele, ó, gente, tô indo agora pro treino. Depois a gente se fala. É compromisso, comprometimento. Ah, mas eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Assim, quando entrou no período de férias, todo o nosso cronograma, a gente conversando desde o começo, a gente tentou fazer de um modo que fizesse um rodízio com os meninos, para uns descansar e outros não. Nas férias, o nosso cronograma era descansar e não pensar em... Aí, o que esses meninos fazem conosco? Classifica o time para as finais. Aí, quem tinha coragem de falar assim... Não vai treinar. Não vai treinar. Aí, às vezes, você falava... Os pais, as mães já vinham. Vai ter treino, né? Nós vamos continuar. Aí, você fala assim... E agora? Nosso primeiro ano. E, assim, Sim, eu não sim. tive coragem, realmente, de falar assim... Não, vamos parar. Vamos dar uma pausa. Não. E, assim, não me arrependo, viu? Acho que foi a melhor coisa que fizemos, viu? Sim, e outra, o momento de férias é um momento de lazer. Então, assim, tá indo pro treino, pra eles, na mente deles, tô indo me divertir um pouco também. Né? Tem seu comprometimento, tem suas regras, tem sua responsabilidade, tem. Mas ali eles estão fazendo o quê? Entrosamento, né? Estão conversando e tá fluindo. Mas eu acho o seguinte, né? É o costume. Eles se adaptaram, na verdade a palavra correta é essa. Sim. Mas no começo o Kevin sentia muito. Porque é diferente você ir pro society, que você chega no society, o professor dá algumas diretrizes e depois ele faz lá o rachão, coloca os meninos para jogarem, do futsal. Que o Thiago, o professor é muito técnico, e aí ele, ó, bola assim, lance assim, jogada é essa, se errou, volta, faz de novo. Aí errou, vai de novo, e continua insistindo naquilo ali, até que eles desenvolvam do formato que tem que ser no dia do jogo, né? Sim. E aí para eles, aquilo ali no começo, é maçante. Sim, é algo novo. Não é É. aquele negócio de chegar e, vou sair correndo e chutar a bola. É diferente. É você treinar as estratégias, né? Sim. Tanto é que o meu depois virou goleiro, né? Fugiu. Leandro, mas assim, ó, é interessante. A maioria dos meninos é o primeiro ano, como os pais também, no projeto federando seus filhos. E hoje eu vejo eles, com o Thiago, eles se conversam até pelo olhar. Por gestos. Hoje chegou num nível que o Thiago, ele que é um treinador que grita muito em jogo, sabe? Mas eu já tô vendo em alguns jogos que o Thiago só tá fazendo sinais e eles já sabem o que eles têm que fazer. É a interação, né? Ou se não, assim, vamos pegar um exemplo, o Pedro tá invertido no outro lado da quadra, ele chama, passa o comando, alguma coisa, conversa entre eles ali no pé do ouvido, um passa pro outro e eles já se organizam. No começo, você lembra que era o Thiago... Só gritaria. Só gritaria, não conseguia se comunicar com os meninos. Sim, sim. E fora isso, a amizade que esse grupo criou entre eles, eu acho que todas as categorias são bem unidas, sabe? As crianças, sabe? Um espera o outro. Eu acho que tem, sim. Em especial ali, é que algumas categorias não fazem igual nós fazemos, né? Mas nós temos uma união legal ali entre o pessoal. Só que acaba criando grupos, né? Cada categoria tem o seu grupo ali. E quando a gente tentou fazer aquela união de todo mundo, alguns não vieram, né? Mas Sim, foi sim. um evento bem legal. Mas eu acho que esse entrosamento das crianças acabam de forma natural,
trazendo o entrosamento dos pais também. Não é à toa que as mães agora estão até Não, as mães estão mais fazendo participativas que os piquenique pais, né? no dia do jogo. Não, As mães são as dominaram. melhores. Nós dominamos tudo ali agora. Dominaram. As mães que já chegam e falam assim, hoje tem jogo, viu? É capaz dos pais ficarem em casa fazendo outra coisa. E as mães representar. Não, ficou... Quebrou isso. Não, Não, tem isso- mais isso- pais isso- agora querendo ir levar o filho. É a mãe que leva. Não, e outra coisa que eu vi diferente que vocês montaram entre vocês, que assim, o comum, como o Leandro falou, é ter os grupinhos, tipo assim, o primeiro quarteto fica junto, os pais e os meninos. No Astros, é o coletivo, é o time inteiro. Não é os quartetos, é todos, todo o Todos os elenco. subs, né? Não, Todos e todas as categorias, por exemplo, a gente está com 20 atletas. Você vê que eles, entre eles, são amigos, os pais são amigos, sabe? E assim, tá muito gostoso Sim. isso, sabe? E assim, Fê, assim, referente à sua área de Atuação profissional. profissional, o que você poderia nos auxiliar, assim, que você vê que a assistência social dentro de um clube esportivo, como que a gente poderia trabalhar isso melhor dentro do Astros? Sim. Na verdade, desculpa, Fê, nós não falamos, né? Pois Que é. a Fernanda Costa é assistente social, né? Profissional Sim. assistente social, e veio falar conosco aqui hoje sobre esse assunto para entender o que essa atividade profissional pode trazer de melhorias para dentro do nosso time, não é isso? Na verdade, a Fernanda, ela fez eu mudar meu conceito referente à assistência social. Me conte o porquê, por favor. Não, que eu tinha uma ideia de assistência social, assim, ser aquelas pessoas, como que eu digo, assim, briguentas, sabe? Assim, olha, vocês têm que fazer, tem que... Não, e assim, eu vejo que muitas vezes a Fernanda fica do nosso lado, sabe? Eu falo, nossa, eu achei que ia ser o inverso, não, não, vocês estão certos, é isso mesmo, então... Sim. Ela mudou o meu conceito, né? Vamos lá. Vamos lá, Fê. A parte social ela envolve muitas questões, né? Socioeconômica, financeira. E isso é muito importante na questão de futebol. O social ele tem que estar interagindo com todo mundo, né? Então, assim, às vezes o que falta que eu percebo é a gente ter esse espaço de escuta. Né? O social saber a dificuldade do colega, de um pai, de uma mãe, trazer eles para nós, se juntar, verificar o que está acontecendo no social dentro de casa. Às vezes o problema está em casa e às vezes o pai tem dificuldade de trazer isso, né? Ai, como que eu vou falar isso para o meu técnico do meu filho? Então, assim, a gente tem que ser muito aberto. O social trabalha com várias questões, várias. E é aquela questão, assim, de articulação. Né? Temos uma rede, por exemplo, às vezes se percebe que uma criança, ela precisa do momento da educação, do lazer, do esporte, da cultura. Ela tem tudo isso? Será que está faltando alguma coisa? Ai, mãe, eu quero jogar futebol. Ah, mãe, eu quero judô. E o pai percebe isso, consegue entender a necessidade que a criança vem trazendo? Isso é muito difícil. Então, assim, na parte social, como eu trabalho na área da saúde, a gente promove saúde. E a gente percebe muitas dificuldades dos pais mesmo com as crianças, né? No sentido de não conseguir perceber que um detalhe faz a diferença, né? E a nossa vida cotidiana é muito correria. Então, às vezes, o pai trabalha o dia inteiro, chega cansado, não consegue dar atenção para aquela criança, não consegue escutar ela. E aí vem para nós, para a gente acolher e identificar alguns pontos. E assim, aí, por exemplo, a criança, ela não quer jogar futebol, por exemplo. Aí você vai lá pro pai, porque assim, que eu vejo que no futebol, às vezes não é necessariamente o sonho da criança. Sim. É um sonho, às vezes, do pai. Sim, O pai, sim. ele reflete uma vontade dele no filho. Sim. E assim, eu tenho uma dificuldade de, às vezes, tratar esse assunto, porque eu acho um pouco polêmico. Um pouco não, é muito polêmico. É que você acaba sendo invasivo na intimidade da família, sabe? Sim, o assistente social tem que ser. Infelizmente, a gente tem que entrar. A Tem gente que entender o que está acontecendo, né, Fê? Exatamente, a gente escuta muito,
todo o contexto. Não é só a pessoa que nos traz, é toda a família. Então, a gente chama uma família para uma reunião. E aí, a gente começa a ver pontos ali que você percebe que fala, opa, precisa de atenção aqui. Né? E às vezes o pai não percebe. Às vezes ele age como impulso. Quando o outro profissional começa a analisar, e aí ele começa a falar, nossa, eu não tinha percebido isso. Então, às vezes, muitas das vezes é isso. Às vezes o pai não percebe que ele está atingindo no filho um desejo dele. E aí, quando você entra, começa a discutir com o pai, conversar, dialogar com ele, começar a pontuar, ele começa a perceber, tá aí o problema. Nós vemos muito, assim... Falar muito é mentira, a gente não teve muita coisa dentro do Astros, assim, em relação a isso. Mas a gente escuta muito falar daquela questão onde o pai fala, eu quero que você faça isso. Eu quero que seja desse jeito. E o Igor, desde o começo, quando a gente criou o Astros, ele comentava sobre esses anseios, esses problemas que ele viu em outra equipe que ele participou. E ele falava ali, a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça no Astros, porque isso é muito impactante. E aí me trouxe uma questão que eu, particularmente, sempre deixei o Kevin bem à vontade para tomar a decisão dele. Mas quando o Kevin começou a treinar com o Thiago lá no Astros, ele já treinava com o Thiago antes. E aí, quando começou a treinar no Astros, ele um certo dia chegou pra mim e falou assim, pai, eu quero virar goleiro. Eu falei, por quê, filho? Ele falou, não, é porque eu tô treinando, eu tô gostando, eu tô achando legal e tal e tal. Eu falei, beleza, filho, pensa direitinho, se for isso realmente, a gente vê o que dá pra fazer. Aí passou 2 dias, aí vamos pro treino, ele falou, pai, hoje eu vou ser goleiro hoje? Eu falei, você tá perguntando pra mim? Ele falou, eu não vou treinar? Eu falei, não, pra mim você tem que falar. Quando eu chegar lá no ginásio, você chama o seu professor, conversa com ele, explica pra ele que você quer ser goleiro e veja o que ele vai te falar. Não sou eu que vou definir. Ah, mas não é você o tio que cuida do Astros? Eu falei, sim, mas o seu professor é o Thiago, não sou eu. Aí ele chegou lá, foi falar com o Thiago. E eu nem entrei no ginásio. Daqui a pouco, a hora que eu entrei no ginásio pra ver, o Thiago falou assim, ô Lê, tá sabendo que o Kevin quer ser goleiro? Eu falei, tô sabendo. Ele falou, e aí? Eu falei, você tá me perguntando? Ele falou, é. Eu falei, o professor aqui é você. Decida você, ele que você decidir, tá decidido. Aí o Kevin foi treinar a primeira vez como goleiro. Aí quando ele treinou, né, Igor? Aí chegamos lá, ele fugindo da bola. Eu falei, que goleiro é esse que fica fugindo da bola? Eu falei, é goleiro mesmo? Ele falou, aí ele me deu uma cartada, né? Também, né, pai? Não tenho nenhum equipamento, como é que eu vou pegar no gol sem equipamento? Eu falei, agora eu quero ver. O seu posicionamento foi de acolhedor, só que tem pais que não acolhem, né? Aquilo que o pai quer e acabou, e ponto final. E a gente vê no dia a dia como a criança fica frustrada, né? Não desenvolve aquilo que ela gosta. Ô, Fê, você trabalha dentro de hospitais? UBS. UBS. Então tá, seria ali um posto de saúde, mais ou menos, né? Que é a unidade mesmo, básica de saúde. Isso mesmo. Eu imagino, e aí só para ter uma noção, que você está num bairro onde você atende ali toda a comunidade daquela região, onde Sim. você trabalha, e eu imagino que você pega diversos casos, diversas famílias. O que agrega quando você acaba pegando um caso de uma criança, um jovem ou algo desse tipo? Você acaba instruindo muito ou tendo alguma ideia do quanto melhora a criança, o jovem estar praticando um esporte, estar em alguma coisa desse sentido? Ou minha percepção para isso não é da real? Sim, é fundamental. É um ganho muito grande, tanto para a criança e tanto para a família. Que aí começa a acabar com esses conflitos, né? Às vezes o conflito tá ali em casa, todo mundo chega do mesmo horário do trabalho, o que eu faço, para onde eu vou? A criança quer desenvolver alguma coisa. Então, isso é fundamental. Quando a gente consegue mostrar para os pais essa valorização, essa questão é fundamental. Porque eles começam a perceber, nossa, através de vocês, o meu filho conseguiu entrar num que seja futsal, que seja algum esporte, e está evoluindo. Hoje eu não tenho mais briga em casa, hoje ele consegue fazer o que ele quer de uma maneira bem regrada. Adequada e regrada, né? Exatamente. Porque uma das coisas que a gente fala muito, né, Igor? É que assim, o
o esporte não é simplesmente aquela questão do vou lá e vou fazer o esporte. Tem uma hora ali de treino, eu vou treinar e acabou. Você tem a questão das obrigações, das responsabilidades, de cumprir horário, que tudo isso você leva e a criança acaba levando isso para a vida. Sim. Eu sempre converso, sempre dou esse exemplo aqui pra gente, né, Igor? Então, né, mas assim, ó, esse ponto é muito importante. Eu vejo nos meninos, você trabalhar com atletas federados, por exemplo, e o contexto do grupo ali, o treinador com seus atletas, é diferenciado. É o que você falou. Se o menino demonstra para o treinador que ele não tem um comprometimento, que naquele dia ele tá meio... Tá, você vê que o treinador também não dá uma atenção para ele. Por causa que assim, ele tem os outros. Então, assim, se o atleta não se mostrar sempre de prontidão para o treinador, acaba sendo seletivo. É natural o treinador não escolher mais aquele atleta. Às vezes, nós, pais, às vezes a gente leva muito pro coração, né, Sim, Fernanda? sim, Fala sim. assim, nossa, o treinador não gosta do meu filho. E não é isso. Não olhou tá pra jogada que enxergando, meu filho menino. fez. Não é. Ele olha, por exemplo, o menino tá no banco, ele olhou e falou assim, Pedro, é com você. Aí o Pedro fala assim, tá bom, professor, o que é pra eu fazer? Vou entrar, vou fazer gol, vou correr, vou não sei o quê. Ele demonstra pro treinador que ele é o cara certo para aquele momento. Agora, se ele chega e fala assim, por exemplo, ô Igor, se prepara, é você. Aí o moleque já vem todos cabisbaixo. Aí ele vai falar assim, volta lá, senta lá de novo lá, vem outro. Sim, tem que ter garra. Tem que ter garra. Tem que ter foco, determinação e mostrar. No começo eu via que os meninos tinham um pouco de medo, um receio de conversar, de ter um relacionamento. Hoje eu já vejo eles brincando, tirando sarro do treinador, pedindo algumas coisas. Por exemplo, eu vi no último treino, o Rafa veio rindo e virou pro Thiago e falou assim, agora eu vou treinar um pouco de fixo, vou, sabe? Então, assim, Se entrosar. eles mesmos já estão como assim, colocando, dificultando as coisas depois. Tipo assim, eu sou acostumado a jogar de ala. Como que será eu ser goleiro? Quero ser um pouco goleiro, quero sentir um pouco. E eu vejo que os meninos já estão fazendo essa opção. Agora eu quero jogar um pouco lá na frente, quero jogar aqui atrás. Estão ousando mais. Eu acho que no começo eles eram mais travados. Hoje eu vejo que o Thiago até incentiva eles. Fala assim, você tá ali, não tem pra onde tocar, força o drible, tenta vencer uma barreira, sabe? Vai, ninguém... Não pode ter receio, né? Não pode ter receio Sim. de errar. Toda vez que a gente vai conversar com eles, e aí não sei até, vamos pegar essa dica aqui, né? Com o nosso assistente social, para ver se às vezes isso daqui não é de um todo ruim. Eu sempre costumo fazer um comparativo com eles, Fê, relacionado à vivência do que espera a vida deles. Tudo que a gente tem hoje, do nosso profissionalismo, de tudo que a gente tem que, cada dia é um problema, é uma barreira. E eu, particularmente, eu trabalhei muitos anos com RH e a gente começa a ver pessoas que conseguem se dar muito bem com problemas para solucioná-los, driblar os problemas. E tem pessoas que quando vê um problema se descabela, chora, fica nervoso e tal, porque não sabe como resolver, né? Primeiro ela se desespera para depois buscar como resolver. Então eu sempre faço essa comparação com eles, falo, gente, na hora do problema você tem que olhar para os 4 lados, ver qual que é a sua saída. Não adianta você se apavorar. Porque eu, quando jogava bola, eu era assim. Me apavorava, eu pegava a bola no pé, eu não sabia o que fazer, eu chutava pra frente. Só que eu nunca fui federado, eu nunca treinei. Sim, sim. Mas eu sempre entendo que fazer esse comparativo é viável. Eu não sei de um todo se é. É bacana a gente trabalhar isso com eles? Desde criança, é importante as crianças já crescer com essa visão. Porque lá na frente... é paulada que vai levar. Então, se de criança agora eles começarem a entender todo esse contexto,
todo esse apavoramento, todo esse medo, aprender a controlar, né? Isso é treino. Aprender a conversar com o técnico, né? Isso é treinar. Quanto mais você treinar, mais você vai conseguir evoluir. Porque eu sempre fiz a comparação, assim, você vem no profissional, às vezes você pega uma pessoa que... O Igor, a gente tá fazendo do projeto junto lá, da campanha, e às vezes o pessoal fala assim, eu tenho que falar com o Igor. Não, vou falar com o Igor não. Não vou falar com o Igor, vou esperar o Thiago, porque o Thiago é mais tranquilo, sabe? O Leandro, não vou falar com o Leandro não, porque se eu falar com o Leandro vai brigar comigo. Então aí pega e fala com outra... Então a gente tem que quebrar isso, Sim. porque isso é uma dificuldade. Às vezes a pessoa perde oportunidade na vida dela profissional por conta disso. Eu vejo pelo Pedro. O Pedro é tímido. Ele é muito tímido. Eu falo, filho, vai falar. Ele fica, ai, mãe, não sei. E se a pessoa não falar comigo, eu falei, você vai treinar. Se a pessoa não falar, você vai uma hora falar mais alto que a pessoa vai te escutar. Então, isso é treino, né? E é aquela coisa, determinação, gente. Se você acreditar que vai. E foco. Mas assim, no começo, assim, tem uns bastidores que vocês acabam não participando, né? Sim. Aí dentro do vestiário, por exemplo, no Esses começo... bastidores. Então, no começo, o Thiago dá toda a preleição, explica pra eles, jogadas, aí no começo ele falava assim, alguém tem alguma coisa pra dizer? Era todo mundo quieto, né? Hoje a gente tem que brigar pra eles parar. Gente, já deu tempo, já deu hora de entrar, porque senão eles não param. Isso é legal, porque sente confiança. Sim. Né? No começo, tudo é novo, tudo é novidade, eu não conheço como é você tem uma cara de bravo. Hoje o Pedro olha para Thiago e fala, não, hoje eu falo com o Thiago. No começo é tudo novo, gente. Então, no começo você tem medo de falar, você tem medo de agir. Eu falo, Pedro, o que você faz às vezes no campo? Joga um pouquinho no futsal. O Thiago precisa ver os seus lances. Ah, não, mãe, mas e se ele brigar? Eu falei, que brigar? Ele vai adorar o que você faz. Só que você tem que mostrar isso. Sim. Se você não mostrar, como que ele vai adivinhar? É isso Aí ele fica, então aos pouquinhos eu vou fazendo. Eu falei, treino? É pra isso, é confiança, né? Teve um jogo lá que eu falei pro João, o Pedro pegou uma bola lá, deu um chute de esquerda lá, que se vai no gol, era gol. Pois é. É que ele pegou ali de forma que tava desgovernado ali, mas se ele manda ia ser um golaço do Pedrinho. Pois Não, é. e assim, e a gente já falou isso aqui inúmeras vezes. O Thiago pegou um projeto do zero. Nenhum atleta, sabe assim, ele montou um elenco, aí além de montar, ele moldou vários meninos, sabe? E assim, e vai ser meninos, quando tiver na fase adulta e tiver um chefe e alguém for reclamar do chefe, do patrão, ele vai falar assim, é que você não conheceu meu treinador. Exatamente. Então, já vão estar preparados. Eu ia falar isso. Você não conhece o treinador. Se você conhecesse o treinador que me ensinou a jogar futsal na federação, aí você ia ver que ia puxar a orelha. E você vê que eles vão ter até saudade, vão falar assim, meu, assim, Que tempo bom. Que tempo bom. Aquele cara, ele me cobrava porque ele sabia que eu tinha potencial de fazer melhor. Perfeito. Porque o Thiago falou isso pra ele, se eu pego você e cobro, porque eu sei que você consegue fazer o que eu tô te cobrando. É isso aí. Só que uma coisa, gente, agora voltando para a parte social. Se o nosso treinador tem essa visão e o pai não tem, a gente perde tudo. Porque quando chega em casa, o pai às vezes vai passar a mão na cabeça da criança. A criança às vezes vai falar, olha, meu treinador falou isso. E às vezes o pai não compreender a jogada, perdemos tudo. Porque a criança vai confiar em quem, primeiramente? É na família. Ô Fê, e como a gente associar isso daí? Trazer esses pais para um diálogo, uma conversa, um bate-papo, qual que é a sua dúvida, pode falar. Essa última reunião que teve foi bem bacana, né? Foi bem aberta, alguns pais questionaram algumas coisas, que é legal questionar, é legal pontuar, porque aí a gente vai trabalhando isso e tirando isso do pai. Que às vezes é até uma frustração do pai achar o posicionamento de um técnico muito rígido. Ah, mas não é isso que eu penso pro meu filho? Então, se não é isso que você pensa pro seu filho, então ele tá no lugar errado, que federação é regras, compromissos, gente. Eu sempre falo isso. Se ele quer uma escolinha que aí não tem comprometimento, divertimento... Você vai quando quer. Então, aí você perde tudo, perde a linha. Porque como você vai passar para uma criança isso? Aí, às vezes, o pai não leva porque, às vezes, tem vários motivos.
Então a gente precisa entender esse contexto familiar, sabe? E estamos aí, né? Crítica não é nada, a gente está aqui para apoiar e porque ajudar. a nossa ideia é essa, assim, hoje dentro do projeto, e aí não sei nem se muitos têm conhecimento disso, salvo engano, nós estamos com 152, 153 atletas conosco. Acho que 30 ou 33% disso, estamos falando de 50 atletas mais ou menos, ou mais, são bolsistas, né? E quando nós começamos esse projeto dos bolsistas, o que nós fizemos? Nós começamos a fazer uma avaliação, uma análise de quem realmente tinha necessidade de ter bolsa. Então nós temos, por exemplo, alguns atletas que contribuem apenas com a taxa de arbitragem, ou alguns que contribuíram com o uniforme e a taxa de arbitragem, Sim. mas são bolsistas. Por quê? O nosso objetivo, Fê, de fato, trabalhar no social. A gente sabe que a gente está numa região ali que ela não é uma região de classe A, né? Pode dizer ali que a gente tem um pouco da classe B, classe C ali, mais ou menos isso, né? Ou um pouco abaixo, me corrija se eu estiver falando errado. E nós temos muitos jovens que precisam ali ocupar o seu dia a dia, ocupar a cabeça, fazer uma atividade para que ele se direcione. Sim. Então nós temos muitos deles ali que estão dentro do projeto. E é lógico, os que querem, né? Porque tiveram alguns que vieram, a gente deu oportunidade, mas não querem ter compromisso. E aí é nesse ponto que a gente precisa trabalhar isso que você está colocando agora, com assistência social dentro do nosso projeto, para a gente entender melhor a família, o pai, a mãe. Não, e também, às vezes, assim, por mais que eu e você avaliou, e até o clube, eu vou até fazer uma correção, eu acho que são até mais atletas bolsistas, porque a gente tem atleta com 100%, né? Verdade. E tem atletas que tem algum tipo de desconto, que a gente também coloca lá como uma bolsa. Verdade. Tá? Mas assim, eu vejo... que eu quis dizer o integral, né? Mas assim, a gente vê que também tem situações que eu acho que vai de cada pessoa, que a pessoa tem condição de arcar, mas acaba... querendo se beneficiar. Pela bolsa. E aí eu acho que aí... acho não. Houve algumas falhas, nossa, até por inexperiência, de não avaliar bem isso, o contexto da coisa. Como, às vezes, a gente pode ter sido injusto também de cobrar de um que tá ali e aquela mensalidade é pesada todo mês, sabe? Por isso que tem toda uma avaliação, né? Eu costumo fazer sempre uma anamnese social de cada paciente que chega para mim. Vamos lá, contexto familiar, com quem mora, com quem não mora, quem tem renda fixa, quem não tem, vive do quê? Seja sincero comigo. Deixa eu fazer anotação aqui. Deixa. Você vê que eu preciso conhecer essa família com quem eu tô lidando, né? E eu gosto que trabalhe a verdade. Eu falo para eles, a gente não precisa mentir aqui para mim. Se você mente para mim, eu não tenho como te ajudar. Se você está mentindo, aí fica mais difícil ainda. Então, eu sempre deixo os meus atendimentos bem leves, bem sossegados, que eles ainda falam, nossa, vim falar que a assistente social estava morrendo de medo. Eu falei, medo do quê? Sabe? Então, assim, você começa a perceber e você começa a pontuar ali, ó, analisar. Na mesma hora que você está atendendo, você já começa a imaginar 1000 coisas. Para onde eu encaminho, para onde esse menino pode ir, opa, para cá, para lá. Você já começa a entender o problema, né? Aonde está o problema. Exato. Às vezes é uma atitude da criança, às vezes é uma atitude dos pais, às vezes é uma questão do convívio. Exato. Quando envolve o pai é mais difícil. Nós chamamos para uma reunião, o pai não pode, que trabalha. Eu só posso estar horário. Às vezes você sai do seu horário, porque vocês ficam falando que eu tô de férias há muito tempo, mas, né? Mas é que a gente acaba cedendo aí. Por quê? Pra gente acolher esse pai, pra gente tentar entender ele e trabalhar junto. Então, acho que assim, que legal que os atos têm essa questão de bolsas, que é fundamental, mas precisa passar por uma avaliação aí. Porque tem, assim... Tem a questão que a gente não pode ter avaliado bem e não dado uma bolsa para uma pessoa que precisava. Normal. E às vezes deu a bolsa para uma família que não faz por onde, né? Não, e tem isso às vezes. Não dá valor. E isso é uma coisa que deixa eu e o Leandro muito chateado.
às vezes tem o atleta que ele é bolsista, integral, e ele não dá valor para aquilo. Então, mas ele não dá, mas aí quem tá por detrás dele? Né? Quem que incentiva ele a dar valor? Então, e aí a gente entra nessa questão, que muitas das vezes nós temos atletas que nós ali entregamos a bolsa para ele, e é bom deixar bem claro uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que é assim, não quer dizer que ele é bolsista, que aquele custo da atividade dele não existe. Sim. É a equipe que está arcando com aquele Sim. custo. E ele não é nenhum coitadinho. E ele É não questão é. de momento. Isto. Ei. Aí é o ponto crucial. Só que a gente sente falta muitas das vezes, e é onde eu vejo que é o nosso calcanhar de Aquiles, e é por isso que a gente hoje pediu para ter essa aula, né? Sobre esse Aula. assunto. Por quê, Fê? Muitas das vezes, onde a gente tem o maior desperdício, se assim eu posso dizer, do jovem, é onde você não tem os pais participando. Os pais não participam, sabe, não estão ali acompanhando, e aí fica uma coisa assim, se eu posso usar o termo, meio que abandonado, e aí é onde a gente não vê, de fato, o jovem se empenhando com aquilo aí. Já estou falando de jovens, né, não mais de crianças, né? E o momento que poderia ser importante para ele reunir com um grupo, fazer o esporte, ter toda aquela questão de responsabilidade, educação, como nós já conversamos aqui, ele acaba levando isso apenas como um simples momento ao qual ele vai lá, bater uma bolinha e... Acabou. Se for nesse Acabou. intuito, é chamar para uma conversa e ele pode, sim, ir para uma bolinha, tudo, mas não na federação. Né? Que federação, gente, é algo muito grandioso, não é para qualquer um. Você tá ali por mérito, você tá ali porque você passou, né? Você tá ali por várias questões. Muitos queriam estar e não estão, sabe? Então é começar a pontuar, colocar na balança mesmo. Vale a pena ele tá aqui ou ele tá numa escolinha normal? Não, e outra, né? O menino começa a ser rotulado, né? Até no meio dos amigos dele. Você pode ver que, assim, às vezes, fora do ambiente competição, ele lá no convívio com os amiguinhos dele, na quadra do condomínio ou no futebol da rua, todo mundo já escolhe ele. Por quê? Ah, meu amigo joga no Aço, Ele é meu federado. amigo é federado, meu amigo foi vice-campeão, meu Sim. amigo é não sei o que, meu amigo fez gol. Tudo bem, mas ele tá fazendo por onde tudo isso? Eu mesmo levei a medalha do Kevin esses dias, Ah. pra bater bola com o pessoal lá do condomínio lá. Aí o pessoal falou assim, pô, você já? Eu falei, eu sou vice-campeão paulista. Olha aqui, ó. Não, Se grandeando, né? Mas assim, também não vou ser injusto. Tem pais também, aconteceu comigo e com o Leandro. Teve na base, por exemplo, uma família, a gente estava dando bolsa, o pai e a mãe foram bem honestos comigo e com o Leandro. Olha lembra? que top. E falaram assim, não, a gente faz questão de ajudar o projeto, é um projeto Sim, novo, sim. nós estamos trabalhando os dois e não acho justo. E o menino era goleiro, é goleiro. Começou, como a maioria dos nossos atletas, numa fase que não tinha tanta experiência. Tive o último treino, que faz eu e o Leandro, devido ao momento de campanha e algumas coisas, e os jogos casando da iniciação com a base, a gente não tem acompanhado muito o jogo efetivamente. A gente acompanha os resultados e etc. Mas, assim, eu tive no último treino, eu vi esse menino atuando como goleiro, ele já começou a superar o que era o titular da posição. Sim. E na hora que eu olhei, eu até comentei, falei, nossa, sabe, afinou, sabe, assim, ele era mais fortinho, tá mais ágil, sem medo, sabe, ficou outro Isso é atleta. importante, isso é importante. Eu até fiquei espantado na hora que a evolução. Então, assim, não se trata só de ter vitórias dentro de quadra ou classificar o time. É uma construção. Esse ano foi um ano que a gente desenvolveu um time, os atletas, né? Você Então, falou de um ponto muito importante agora, cara. Que é uma coisa que a gente... É onde a gente encontra, Fê, muitas das vezes, um grande problema. Que os pais e o próprio atleta, né?
eles visam muito o resultado positivo. A gente tem que ganhar, a gente tem que ter, né, Igor? Não, na Quanto verdade, a gente... Fernando, a gente perdeu, teve... isso que você está falando, Leandro, é interessante. Além disso, a gente teve um problema. Teve atletas que treinaram conosco a pré-temporada inteira, como sendo nosso atleta. Aí, no momento de entrar com a documentação para a federação, ele foi para outro time porque estava numa divisão maior que a nossa. Estava no A1 no time. Aí, o que aconteceu? O menino lá era mais um. Só mais um. Aí, ele quis voltar para trás. E aí, pelas regras, Não volta, né? Não volta. não volta. Esse é um ponto. É um ponto. O outro ponto é como nós estamos no primeiro ano de federação. E assim, quando a gente está na iniciação hoje, como os nossos filhos estão, a gente tem muitos meninos novos nos outros times também. Estão se adaptando. Então eles jogam meio que... Você vê um que é mais diferenciado, outro e tal. Agora quando você vai já para a base, já tem meninos que já jogam já na federação há 4, há 3, há 2 anos. Então já tem uma experiência, uma expertise. E aí nós chegamos agora e os pais exigem que nós tenhamos um resultado positivo. Mas já? Que a gente- mas primeiro ano de Nossa, como federação. assim, gente? E aí reclamando, "Mas o time já perdeu 2, 3 seguidas. É. Eu falei, gente, olha o Corinthians está indo na segunda divisão. Pelo amor de Deus, cai, não é isso, Igor? Tá indo pra segunda divisão. A gente tem que Vamos falar sobre o A Aço. gente tem que sempre achar um culpado, né? O culpado da federação é o ácido e acabou. E como que você tá vendo o desenvolvimento do seu filho? Você tá conseguindo ter um personal para ele? Você tá conseguindo, sabe, perceber É isso que eu falo ele pro precisa de uma Igor. escolinha, sabe? Porque a federação não vai ensinar o que uma escolinha ensina. Ele já vem para a federação já calibrado. Então eu penso que o Thiago ele tá ali só para manter e ver os passes errados e posicionar e falar. E trazer evolução, né? É, porque assim, eu percebi que o Pedro ele teve uma evolução porque eu me dediquei. Eu falei, opa, peraí, só a federação não dá. Entende? Então ele precisa de algo a mais aí. Então, um personal vai lá, questão de respiração, questão, sabe, de engajamento, de postura, de posição. Aí ele já vem na federação já sabendo onde ele vai ficar. Domínio É um de bola, complemento, pisar, correr. Exato, isso tudo a federação não tem perna para ensinar, gente. Nós não temos tem. nós- Tudo bem, eu pago uma mensalidade, tá. Mas essa mensalidade é pro seu filho Engloba. aprender? nós Como é que tá isso Nós pros temos um pais? atleta... É funcional ou ele vai aprender? Exato. O que o pai precisa entender? Não, tanto que assim, o treino fechado, por exemplo, que vocês não vê, é Sim. repetição, é acerto e erro. E assim, às vezes, é até frustrante para eles. Hoje não, mas no começo é chato. Você vai lá, dá um chute, o professor vai e fala, volta lá, faz de novo. Você sabe fazer melhor, vai. Faz. Ou faz um lance lá errado, o Thiago para tudo, fala assim, foi isso que eu expliquei para vocês? Faz de novo. E assim, às vezes a gente sentado ali na arquibancada vai falar, nossa, vai ficar nesse lenga-lenga até que nós não temos paciência. Sim. Mas os meninos hoje, eles mesmos, errei, desculpa, vou fazer de novo. Sim. Ficou mais fácil pro treinador. Sem contar Ele que não o Thiago, precisa mais falar. O Thiago às vezes olha pra ele e fala assim, é isso mesmo que você tá me entregando? Não, professor, eu errei. Ele Assumir, reconhece. né? Por quê? Porque ele Reconhecer. sabe que ele já fez melhor. Sim. E porque ele não tá conseguindo manter aquilo, porque é Esse uma ritmo. constância, né? Eu sempre comento aqui a história do saudoso Zico, né? Que sempre, né, fez um trabalho grandioso no Flamengo. E da história do Zico, ele diz que o pessoal entrava para treinar 8 horas da manhã, acho que era isso, alguma coisa nesse sentido. 5 e meia da manhã, o Zico já estava em campo já, treinando, bater falta, ele ficava até a equipe chegar, ele se antecipava no treinamento Pra dele. ser o melhor. E aí chegava lá e ele se destacava. Por quê? Porque ele treinava, ele estava ali treinando. Sim. Então, eu falo muito para os meninos que isso é importante. Você não pode só fazer o básico. Você tem que ter um complemento. Só que, Fernanda, é difícil colocar isso na cabeça dos pais. Mas vamos Como lá é juntos. difícil. Vamos juntos Fernando, colocar. e como você, assim, lógico, precisa de um profissional ali.
por exemplo, às vezes o treinador, hoje eu vejo que o treinador, ele é o filtro entre a diretoria e o atleta. Por exemplo, Ele fica no meio ali, ele fica no meio. tomando tipo, paulada dos dois lados. dos dois lados. Mas eu acredito que o primeiro olhar que alguma coisa tá errada ali é o treinador que identifica e traz para nós. E eu tenho um pouco de receio, às vezes, de Levar pro pai? levar para o pai o que pode estar ocorrendo. Porque realmente, às vezes tem aquele menino que não está entregando o que ele tem capacidade de entregar. E às vezes está acontecendo alguma coisa Sim, sim. com aquela. E assim, eu não. Não sabe como abordar. Como abordar. E às vezes eu posso ofender. Sim. Que às vezes o cara fala assim, "Ô, você tá se metendo na minha família. relação, Na minha família, o que está O que está acontecendo? acontecendo? Né? E como que. Porque eu acho que a Fernanda passa Não, muito por isso, né? É. Eu imagino o quanto você passa por isso, Com né, velho? certeza. É que a gente usa muita estratégia, né? Então, cada caso é um caso. Então, assim, eu costumo ir pelo redor para chegar no meu ponto. Você não é mineira, não, né? Não. Vem pelas beiradas. Porque se eu for diretamente, eu não conheço com quem eu tô lidando. Então, eu preciso ir devagar, né? Para me chegar àquele ponto. E às vezes né, não precisa nem falar. Quem vai falar é a própria pessoa. Você falou de uma maneira diferente e ela entendeu o que você queria chegar. Então, eu costumo dizer que a gente não é muito sem papum. É observar. Eu Você achava tem que que dar a volta, né? já chegava e virava e. Ô, meu amigo, vem aqui. É assim. Isso, é assim. Não, porque aí você assusta. Você mudou literalmente a concepção do Igor. Mudou. Você assusta. Porque tem assistentes sociais que trabalham de uma linha, tem outros que trabalham em outra visão. Né? Eu costumo trazer o paciente para mim, o familiar para mim. Eu não quero que ele pense que eu sou um bicho na frente dele. Então. Não, eu já era desse. Fala assim, vai conversar com a assistente social. Eu falei, Ixi, coitado. Não, pô. Aí você. Deu ruim. aí Deu você ruim. Deu ruim. Deu ruim, acaba deu com a ruim. profissão do assistente Deu ruim, social. deu ruim. Aí não dá certo, não. Não, eu já imagina. vou preparado. Falei, Ixi. Ixi. Não, assim, eu sempre tive uma concepção do assistente social, né? Tive alguns contatos, normalmente, em hospitais. Então, porque quando o pessoal tá dentro do hospital, que acontece alguma coisa e tal, vai falar com a assistente social, que ela vai direcionar qual é o isso melhor caminho e mesmo. tudo mais. Então, sempre tive essa noção de apoio Uhum. à família. Mas, a gente sabe que quando a gente entra no poder público, você tem muitos profissionais que acabam não tratando o problema da pessoa como um problema dela, Sim, né? E aí é onde eu acho que gera essa concepção que o Igor tem aí sim. do dia a dia que você... Gente, a gente tem que acaba diferenciar. O problema é dele, não é meu. Eu tô aqui Isso. para orientar ele a seguir os caminhos corretos. Se ele vai seguir ou não, aí é um problema de quem? Dele. Mas eu acho que o assistência social não tinha que, assim, posso estar até falando besteira, não tinha que ter só no poder público. Eu acho que no poder, dentro do privado, das Mas também tem. É, Eu ia dar um então. exemplo agora, porque assim, eu pego muitos casos no meu escritório, o pessoal fala, Leandro, eu tô aqui, o plano de saúde não tá liberando isso, que não sei o que eu faço tal. Primeira coisa, procura assistente social do hospital. Vai até assistente social para entender o contexto. Exato. Ou às vezes eu vou sair do meu escritório, vou até lá, chego lá e falo, eu sou advogado desse paciente, quero falar com a assistente social, ela vai me dar a diretriz, fala, Leandro, olha, esse exame que ele precisa não tem aqui, vamos conversar com o médico, vai lá, chama o médico, a gente senta, enfim. Ela faz essa intermediação para que a gente busque uma solução e buscar a melhor solução. É isso. Muitas vezes ela vai lá e fala assim, olha, tem que fazer a transferência dele para um outro hospital. Ela que já faz essa intermediação com o plano de saúde e tudo mais. Então, no privado também tem. Eu tô só dando esse exemplo, porque como eu sei que você... geralmente é a pessoa que intermedia, né? É porque, assim, Isso. às vezes o profissional ali, ele vai falar de um modo que é o que a Fernanda tá falando, assusta. Ou o cara quer brigar, fala, você tá falando isso pra mim? E às vezes o assistente social vai falar assim, olha, não é que não queremos fazer, não tem. Sim, muitas das vezes lá na recepção, o pessoal fica frustrado, porque a mesma fala que o assistente social vai falar, a recepção já falou. Eu só repito. Mas o que eles querem? Escutar da minha
boca. Sim. A maioria das pessoas não consegue perceber. Eles acham que assim, pô, assistente social falou, tá falado. É porque a recepcionista já tá tão acostumada em ver você falando que ela já sabe replicar. Já sabe, mas Mas eles você tá não. falando, não, você não. Você é recepcionista, eu quero falar. Mesmo você me falando isso, eu quero falar com a assistente social. É assim. Aí você vai lá. Eu vou lá falar a mesma coisa, Você de uma entende- maneira você diferente. você Aí entendeu, eles Igor? olham pra minha cara Que no e falam nosso também assim, não é Eu diferente? vou contratar a Fernanda. Na hora que os pais vêm falar comigo, eu falo, "Ô, já sei. assistente social. Porque eu acho que eu falo de uma maneira mais clara, não sei. O pessoal fala, a recepção me falou de uma maneira totalmente diferente de você. Eu sei que ela E você falou sabe a que é o mesma mesmo. coisa, mas é aquele acolhimento de sentar, escutar. Às vezes a pessoa só quer isso. Só quer olhar pra você e falar. Falar. E ela mesma fala, meu problema é esse, né? E agora? Você vai fazer o quê? Olha, você me contou uma coisa agora que... Olha, eu fico numa questão, às vezes a pessoa fala, não, eu tô indo fazer terapia. Eu falei, o que você faz na terapia? Ah, eu vou lá, eu falo, a terapeuta me escuta. No final ela fala, você tem alguma dúvida? Não, tá, tchau, obrigado. Eu falei, tá. Eu falei, com todo respeito à profissão dos terapeutas, tá? Não tô. Sim. Mas assim, aí eu falo assim, você quer falar? Vamos ali comer um negocinho ali? Enquanto eu como, você fala, eu te escuto. Olha, mas isso salva vidas, viu? Vocês não têm noção como um terapeuta, a parte da psicologia salva Ô, vidas. Fê, eu sei te dizer, porque assim, eu comento com o Igor, já comentei bastante. Eu trabalhei 11 anos, praticamente, dentro de uma concessionária como RH. E assim, eu sei o quanto era importante, e eu muitas das vezes, eu olhar, eu ver que uma pessoa não estava muito bem, eu falar, para um pouquinho, vem tomar um café comigo. Sentava lá aí, tá tudo bem? Ah, mais ou menos, o que aconteceu? Pá. Aí você bate um papo, tal, dá uma direcionada. Pô, Lê, obrigado. No outro dia a pessoa tá bem, Pois ela fala assim, ô Lê, obrigado por ter me escutado ontem, cara. Ontem estava precisando realmente falar com alguém, não estava desenvolvendo legal. Então, é importante isso. Empatia, Sabe? né? Às vezes a pessoa, às vezes eu chegava assim, a pessoa olhava pra pessoa assim e falava assim, fulano não tá bem. Isso que eu não sou muito de percepção pra isso. Olha, Eu falei, hoje não tá bem. Eu falei, vem cá, vem tomar um café comigo na minha sala aqui. Você, e aí, tá tudo bem? Tá, como é que tá o filho? Como é que tá a filha? Tal, a família? Pô, ele não tá. O que aconteceu? Ah, e chorava, não sei o quê, tal, aliviava. Vai trabalhar agora, querida. Então, eu sei que isso ajuda e ajuda demais. Sim. Ajuda demais. Eu imagino Bom, quanto é mas, ó, importante. Leandro, eu só sei que pro próxima temporada a gente vai ter que ter assistente social no Aço, porque no último jogo o presidente foi a assistência social que Você colocou a mão. colocou a mão. Colocou a mão pra Eu salvar. até parei e fiquei olhando e falei assim, ninguém vai reclamar, ninguém vai brigar comigo. Não, tá alguma coisa errada. Aí eu vi que a assistente social tava lá no meio lá. causando. Por causa da balinha. Ah, O gente. nosso time perdeu, né? Certo. Aí as mães, os pais foram jogar a balinha lá, eu interferi, falei, não é pra jogar balinha, eles não merecem balinha. Aí Foi o começou- João que foi jogar balinha, João? Foi. João era um que tava jogando balinha. Aí começou aquele princípio de tumulto, aí de repente a xerifona das mães lá, a Fernanda lá, já deu um apoio ali, ficou todo mundo quieto. Eu falei, olha, se eu soubesse, a partir dos próximos jogos, Salvou o presidente. a Fernanda é responsável pela Gente, assistência falando social. dessa questão de bala, é muito importante a gente entender. Perder faz parte, ganhar também. Porém, se toda perda a gente dá esse mimo para essas crianças, você vê que na hora que joga a bala, como eles correm, Sim, sim. né? Aquela Não correu o empolgação, jogo todo, não né? correu, não fez nada no jogo para na hora da bala pegar a bala. Então você começa a perceber como que a gente está criando essas crianças para o mundo. Ganhando ou perdendo, você tem Você tem tudo. resultado? Não adianta. Não existe isso. É. Então, assim, a gente tem que começar a parar e pensar que para onde eu tô levando meu filho? Não, e outra, Não é né, só no Fernanda? futebol, É gente. um mimo muito simples. Você dá bala, mas assim, eu acho que a interpretação do negócio é que a gente tem que ver o contexto geral. Você joga a bola por quê? Para comemoração do trabalho que eles fizeram. Perfeito. Agora, se Você o joga- trabalho não foi entregue da forma que E você deveria, ainda joga? e você joga, fala, então tá bom, eu ganhando Então, ou perdendo, eu ganho a Eu bola. vou ganhar minha bala. Não, então. e se fosse uma partida que foi Igual na final. ou aquela Que final? semifinal. Ah, não, a Sim. semifinal foi... Sim, sim. Todos nós, eu acho que sim. somos unânimes, que a Sim. semifinal foi a final. Foi.
Ali era... Nós somos campeão por conta da semifinal. Exato. Tinha um cara do meu lado. Não, aquele... Tinha um cara do meu lado, um tal de João, não sei se você conhece. Ah, João. O pai do Pedro. Do Pedrinho. Eu olhava pro João, não sabia se o coração dele tava saindo pela boca. Tem uma hora que o Pedro pegou a bola, quase que ele chutou lá na arquibancada. Pois é. Mas assim, aquele jogo, por exemplo, é o exemplo claro. Se perde, que foi aquele jogo assim disputado do começo ao fim e foi no detalhe. Ali eu vejo que realmente vamos Merecia. comemorar, jogamos Sim, bem. mereceu. E não sei o quê. Agora o último jogo. Não, poxa. Mas você colocou um ponto Sabe? muito, muito bacana, que é assim, eu acho que o que você colocou é importante, porque de fato, a semifinal foi nossa final. Porque na final, os meninos perderam, Sim. fomos vice-campeões, mas nós não vimos o nervosismo que eles estavam na semifinal. Que quando empataram, quando os meninos viraram um jogo no 3-2, eles se desesperaram e começaram a chorar. A arquibancada começou a chorar e a gente aqui, Sim. não chora, presta atenção, continua, vai E pra deu cima, certo. não desiste. E deu certo. Olha, até me arrepio só de É. falar. Não, mas na verdade. Só de lembrar. Eu avalio um pouco diferente. Que é o seguinte: na semifinal, eles ainda controlaram melhor a emoção. O Thiago, naquela hora que ele perde o tempo técnico ali, que ele chama os meninos e não dá bronca, mas acolhe, e eles ficam até meio. Ali foi o start. Ali foi o start, e aí eles voltaram pro jogo. Na final, a gente já começou sem eles estarem no jogo. Todos eles estavam nervosos, nós estávamos nervosos. Foi Primeiro a nossa final. primeira É, primeira gente, final. Eu acho primeiro que de tudo. primeiro de tudo. Assim, Natural. ali a gente tem que Ali. relevar um monte de coisa. Natural. Sim. Tanto que a próxima final, vocês não têm chance de entrar com aquele nervosismo todo. Na próxima final, se entrar com esse nervosismo, desse jeito, não joga. Não joga. Vai ficar lá na arquibancada. É, mas então, aí que envolve a questão dos pais estar presente, né? Estar ali com o filho. Quem conhece mais os nossos filhos? Somos nós mesmos, né? Então a gente tá ali apoiando, dando força, incentivo, né? Escutar a criança, acolher ela. Porque se os pais não fizerem isso, gente, a gente não vai ter esse ganho. Não, e a gente no restaurante, no jogo da semifinal, ó, até me emocionou me lembrar disso. Ver os meninos sentados numa mesa, felizes, Você comemorando, sabe? Assim, não é só a bala pela bala, sabe? Eu acho que Sim. ali, assim, eu olhava pro meu filho e eu via ele com um sentimento, assim, de dever Poxa, cumprido. Sim, eu fiz. Eu fiz, eu mereço isso que eu tô vivendo, sabe? Mas eu acho que foi mais que a obrigação dele do Kevin, né? Não, de todos, Não, né? não, mas dele do Kevin, porque colocar a gente na enrascada e colocaram. Ah, Leandro, mas não foi só nós dois, não. Eu acho que todos os pais, eu acho que olham pro filho e falam assim, meu, você me colocou numa roubada. Porque, fala a verdade. É que hoje, quando a gente ficou sem os jogos da federação, eu lembro que o João, a gente conversando, assim, com os pais ali no nosso grupinho ali, eu via que muitos falavam assim, nossa, eu já tô com saudade, já tá faltando alguma coisa na minha vida. Porque, assim, no começo a gente reclama, Final de semana Mas eu tô depois- perdido. depois virou Vira o rotina. o evento da família. É. Sim. Mas esse que é o gostoso. É assim, eu acho que é a participação que a gente tem, a proximidade com a família, sabe? Não é só um jogo, é um evento que você reúne a família. E o mais gostoso é esse grupo que a gente cria, que daí sai dali, vocês, mulheres, fazem lá o café de vocês, a festinha de vocês ali, enquanto tá havendo treino, nós estamos ali batendo papo, dando risada e conversando sobre um jogo, sobre uma atividade, sobre o futuro que a gente vai fazer, assim como vocês também fazem. E quando a gente se reúne um final de semana, pra gente bater papo, dar risada, enquanto os meninos estão brincando. Então, eu acho que tudo isso, essa interação, ela é um resultado de todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Para Sim. nós Aí a assistência muito social também gratificante. fica organizando várias festas, né? Ah. Eu nunca vi isso. Ah, gente, comemorar se tudo. deixar um dia do final de semana é a festa e o outro é o jogo. E você sabe que o João já tomou uma multa já, né? Já? Já tomou uma multa. Já? Antes de começar o podcast, eu já vi a multa, já que tem que trazer um tal de contrafilé. Vamos, cenas do próximo capítulo, seu Igor. Cenas. Ô, Fê, legal. é assim, nós estamos chegando na reta final.
O bate-papo é legal que a gente começa a conversar, se deixar a vai gente que fica vai. horas e horas aqui. Mas uma coisa que deu para entender aqui do nosso bate-papo e fica aí, acredito que para nós, né, Igor? Um aprendizado, uma questão para o futuro próximo, é que de fato a gente precisa de um profissional da sua área, e vai ser ela. Não conta isso, desculpa, foi sem querer que saiu, mas a gente precisa de um profissional dessa área para que consiga ter essa proximidade mais com os pais, com os atletas, entender um pouquinho mais, porque tudo que a gente conversou aqui agora, de fato, eu aqui estou fazendo aquela reflexão e a gente consegue ver que em alguns garotos que estão com a gente começa, é um detalhe aqui, é outro detalhe ali, que não vamos entrar no mérito desse assunto, mas que seria muito importante, enquanto está acontecendo o treino, por exemplo, ter aquele bate-papo com os pais, sabe? Para entender como é que tá indo, como não tá, o que é importante, o que não é. Às vezes entra numa questão, como a gente já conversou com a nutricionista sobre alimentação, né, Igor? Às vezes entra num ponto dessa alimentação, dentre outros pontos. Sim, sim. Mas eu acho que, de fato, assim, vai ser muito importante na próxima temporada, Igão, Isso. a gente pensar nesse... Sim, só porque, Leandro... Nessa contratação. Fernanda, é assim, ó. A gente precisa de um profissional para fazer essa intermediação entre a diretoria e o pai. Por causa que uma coisa é a diretoria chegar lá e eu não vou saber abordar. Posso falar de uma maneira que insulte a família ou eles me interpretem mal. E não é a sua posição, não né? é minha posição. E às vezes você chegar para uma profissional e falar assim, olha, Fernanda, conversa com essa família aqui, que a gente está com esse apontamento, que esse atleta está com isso, isso e isso. Você mesmo vai saber identificar, né? Sim. E você vai saber tratar. E eu acho que tem que ter essa... Cada qual no seu quadrado. Cada qual no seu quadrado. Lembrando que também tem a questão do sigilo, né? Tudo que a gente conversa é sigiloso. Então, tem muitas Igor, coisas então que a não vai dar gente certo não com o acaba Igor. contando, Não vai dar porque certo às vezes a pessoa tem que sentir confiança Sim, no profissional. sim. O profissional tá te atendendo, ele quer desabafar, então ele confiou em você. Então, às vezes, como vocês estão da parte da diretoria, é muito mais difícil mesmo para vocês. Sim. Né? Não, e até pra família, porque fala, pô, vou falar isso pro diretor. Pois é, como que eu Aí, vou falar isso como é que mal? Como ele que eu quero pode falar mal interpretar? dele? Como pra ele mesmo. Verdade. Não é verdade? Verdade. É, a gente pega bastante ouvidoria lá no trabalho que eu falo, pode falar, aqui você pode, fala tudo. Desabafa. Desabafa, joga aí. Quer falar mal de mim também, pode falar. E assim, é isso. Finge que eu não tô aqui. É, Não, e vai. para nós ainda um pouquinho tem um plus que os nossos filhos ainda jogam. Então, É. assim, aí a gente é pai também. É E às vezes verdade. mistura as coisas. O problema também tá aí. Eu vejo que às vezes no grupo de pais, por exemplo, quer ver uma coisa, a clássica. Às vezes o meu voto vai como pai. E às vezes tem alguém que chega e fala assim, não, tá todo mundo fazendo porque o diretor também votou desse jeito. Esqueceu que você é pai. Por isso que quando a gente tem uma votação em si, a gente deixa todo mundo falar pra depois eu ou o Igor ir lá e pontuar. Ótimo. Pra não dar problema. Você vê que agora eu também até evito falar, porque às vezes eu falo, sai uma interpretação errada. Uhum. Porque Sim. às vezes é o pai falando, Uhum. não é... Não é o diretor. profissional. É. Isso aí. Sim, perfeito. Encerramos nosso tempo aqui. Sim. Eu gostaria de deixar aí alguns minutos para você poder falar o que vier no seu coração, o que você quiser falar, deixar até uma dica pra gente, se for o caso. Se quiser deixar suas redes sociais, o pessoal te acompanhar também, fique à Sim. vontade. Vamos lá. E, primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite, né? Foi um momento bem proveitoso para mim poder contribuir com vocês e tamo junto. Agora, para nossas mães, continuar com foco, força, firme e forte, tamo junto. É isso, gente. Show de bola, As maravilha. redes sociais. Né? Redes sociais é Fernanda Costa. Tá bom demais. Assistente social tá ótimo. Maravilha, Fê. Para nós, assim, como eu já disse no começo, eu tinha certeza que ia ser um bate-papo maravilhoso. Obrigado pela sua vinda, por aceitar o convite, por trazer o vosso marido que está na plateia. João,
Obrigado por estar com a gente aí, viu? Obrigado. Que as outras mães também. Isso, sintam-se à vontade. vontade para estar com a gente, falando. Esse momento é muito bom. Esse espaço aqui que nós abrimos é, de fato, para que a gente possa falar sobre o nosso projeto, sobre os nossos filhos e levar o conhecimento dessa experiência que nós temos para as demais pessoas. Acho que a rede social, ela tem o intuito de fazer isso, levar informação, e quando nós nos reunimos para isso, esse era o nosso objetivo, certo, Igor? Isso mesmo. Eu acho que é um espaço que, assim, a gente está mostrando o nosso sentimento de dentro do clube, sabe? Assim, para as pessoas verem o que é o nosso dia a dia, o que a gente vivencia ali. Que, assim, não é só aquela parte glamourosa do campeonato. Tudo bonito, tudo lindo. Não, Os bastidores. A luta também existe. Existe. E os pais, assim, ó, nenhum projeto esportivo, ele não vai para frente sem auxílio dos pais e mães. O primeiro patrocinador do projeto é os pais e as mães, mesmo que seja de bolsista. Por causa que, assim, ó, mesmo sendo de graça, ele é caro. Porque precisa levar para o treino, sabe? São viagens, são várias coisas que acontecem. Sim. Que a família precisa dar o apoio àquele atleta. E, assim, essa participação de vocês conosco aqui, eu acho maravilhoso, sabe? Além de, assim, a troca que nós fazemos com vocês. Obrigado, viu, Fernanda? Obrigada a vocês. Tamo junto. Igão, pode encerrar. Se você quiser deixar aí suas redes sociais, como sempre. É igor.andré.machado. E nós estamos aqui no podcast Astros, pelo YouTube. No Instagram, nós estamos como Astros Futsal. E eu, Leandro Freitas, estou no Instagram como Leandro Freitas SP. Acompanhe nas redes sociais e venha para o nosso projeto, porque aqui o seu filho é um Astros. Grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.